Metabolismo glicídico e lipídico em situações extremas. A hipóxia. As situações extremas são aquelas situações que excedem o que é razoável. São normalmente situações extraordinárias, mas que às vezes até podem aparecer com alguma frequência. Já vimos noutros vídeos o exercício físico, hipotermia, lesões extensas, fome e vamos ver agora a última situação, a hipóxia. De uma forma genérica, todas estas situações caracterizam-se por mobilização de reservas. Reservas glicídicas, glicogênio hepático e ou muscular, reservas lipídicas, os triacilgliceróis do tecido adiposo, lipoproteínas e músculos, e reservas protídicas, eventualmente o músculo. Portanto, são situações em que estão comprometidos vários órgãos, no caso do tecido adiposo, como reserva de triacilgliceróis, o músculo, como reserva da parte proteica, o fígado, como órgão central do metabolismo, responsável pela manutenção de glicose no sangue, com produção de glicose via gliconeogênese ou através do glicogênio, e também com a produção de corpos cetónicos, e ainda as lipoproteínas, ácidos gordos, corpos cetónicos, glicose, glicerol e lactato plasmático. As situações de hipóxia, o mais comum é serem as situações de altitude elevada. E aqui muitas vezes a maior parte dos estudos tem a ver com as situações de alpinismo. Nas situações de altitude elevada há uma diminuição do oxigênio, falta de oxigênio, e esta falta de oxigênio compromete fundamentalmente a parte cerebral, com diminuição da capacidade de raciocínio e de julgamento e também diminuição dos reflexos. Há também um enfraquecimento dos músculos. E quanto maior a altitude, mais acentuados são estes efeitos, e por isso o problema do alpinismo, em que quanto mais alta a altitude, mais importante são os reflexos e a capacidade de raciocínio, e torna-se cada vez mais difícil. Ocorrem várias alterações com a altitude. Temos que pensar que a altitude, como referi, fundamentalmente é uma situação de hipóxia e, portanto, o organismo vai tentar compensar esta baixa de oxigênio, e um dos efeitos é exatamente o aumento do débito cardíaco. Ao fim de algumas semanas, o débito cardíaco pode voltar ao normal. Como há uma redução da pressão parcial de oxigênio, a ventilação aumenta progressivamente e, portanto, a pessoa vai ter a tendência a respirar um pouco mais depressa, hiperventilar, e isto pode levar a uma pressão a uma baixa da pressão de CO2, que pode levar a uma acidose. Temos ainda um aumento da concentração da hemoglobina, fundamentalmente por aumento do chamado IF1-alfa, ou Hypoxia Inducible Factor, fator induzido pela hipóxia, que vai estimular a eritropoiese, e isto pode provocar uma diminuição do volume plasmático. Às vezes pode ser perigoso porque também aumentou o débito cardíaco. Há também uma diminuição da capacidade aeróbica muscular, e isto porque não há tanto oxigênio, e muitas vezes até leva a uma diminuição da baixa muscular. Ocorre também diminuição da densidade mitocondrial, com diminuição da atividade das enzimas do ciclo de Krebs, mas aumento das enzimas glicolíticas. Especialmente estes efeitos a nível muscular, são um dos motivos porque o treino em altitude, sobretudo em altitude elevada, hoje em dia já não é tão utilizado. Este aumento da eritropoetina, que ocorre com altitude, terá como função estimular a produção de eritrócitos para melhorar o transporte de oxigênio, mas como há normalmente menos oxigênio, há um aumento da produção de lactato,
Aumenta também a mobilização e a síntese dos glúteos, numa tentativa de aumentar a produção de energia, que vai ser feita, como já referi, fundamentalmente de forma anaeróbica, e por isso aumenta a atividade da exossínase e da síntese do glicogênio. Portanto, o treino em altitude, uma das vantagens é exatamente o aumento das reservas de glicogênio. A atividade da carboxilase do acetil-CoA diminui exatamente para favorecer a utilização dos ácidos gordos. É curioso que, sendo o alpinismo um desporto de resistência, os seus praticantes não têm aumento significativo das fibras de tipo 1. Aliás, no caso dos atletas de alpinismo, não há grande estudos não permitem caracterizar morfologicamente a parte muscular deste tipo de atletas. Atualmente, especialmente no caso do treino em altitude, há a considerar várias situações. E hoje em dia, algumas situações que estão a ser mais usadas como treino em altitude é a chamada baixa altitude, entre os 500 e os 2000 metros. A partir daqui, se repararmos, há um aumento do stress oxidativo, aumento também das necessidades de ferro, apesar que nem sempre está recomendado a administração de ferro, alvo de algum debate, apesar do aumento do stress oxidativo, também não se sabe se será ou não importante a administração de antioxidantes. Como é óbvio, as necessidades energéticas vão aumentando com a altitude e o metabolismo acaba por ser fundamentalmente um metabolismo anaeróbico devido à diminuição da utilização do oxigênio, como foi dito. Uma das questões importantes com a altitude é que existe um período de adaptação. E isto explica o motivo porque no alpinismo, quando se está a ir para maiores altitudes, é necessário haver a fase de paragem para que se dê a adaptação. Como disse, a maior parte dos estudos de altitude têm a ver com o que se passa no alpinismo e neste momento não são conhecidos os fatores preditivos da boa performance, a não ser que tenham uma história de sucesso em altitude elevada. Portanto, pessoas que consigam trabalhar e fazer exercício físico em altitude elevada sem grandes problemas, provavelmente serão bons alpinistas. Não se verificam, como já referi, diferenças significativas entre os alpinistas de elite e os indivíduos normais. No entanto, esta altitude parece melhorar a tolerância à glicose. Outro fator que tem sido referido como importante na altitude e especialmente na diminuição daqueles problemas centrais de confusão que havia é a disponibilidade do glicogênio cerebral e, em especial no caso dos AVCs, verifica-se que este glicogênio cerebral, que antigamente se achava que praticamente não existia, ele existe e é fundamental na resistência à hipóxia. Para além desta situação de hipóxia, no caso do alpinismo, temos a considerar outras situações e que, por vezes, também necessitam de alguns se tomar atenção, podem ocorrer algumas destas situações. Concretamente, viagens de avião, normalmente a cabine encontra-se pressurizada entre 1800 a 2400 metros, portanto já estamos numa situação acima dos 2000 metros e que já temos um aumento até do stress oxidativo, como mostrei há pouco naquela tabela. As viagens de carro nas montanhas, especialmente acima dos 2000 metros, aqui em Portugal não será tão complexo, mas as viagens de carro, um dos motivos que muitas vezes em altitude e que se tornam cansativos, tem a ver com
Sempre que há um aumento da altitude, vamos ter uma diminuição da disponibilidade de oxigênio. Isto pode ser particularmente importante em pessoas com problemas respiratórios. A prática de ski, viagens de férias ou em trabalho, especialmente quando se vai acima dos 3.000 metros, e aqui, especialmente a partir dos 3.000 metros, é preciso algum cuidado especial, portanto não deve ser feito de ânimo leve. E no caso da imigração, sendo que no caso da imigração aqui se torna-se muito importante a fase de adaptação e, portanto, há que dar tempo para que se dê a tal adaptação fisiológica que vai ocorrer com o tempo, com o aumento da produção de eritrócitos, entre outros. Também algumas situações patológicas em que ocorrem este tipo de modificações, é o caso das isquemias e doentes críticos, em que podemos ter alterações do metabolismo semelhantes a estas situações de hipóxia. Deixo também, mais uma vez, algumas referências bibliográficas. Espero que tenham gostado e, se assim for, assinalem. Obrigado.